Oi, gente, tudo bem? Eita, eu sou Leonardo. E 90... Oi, gente, tudo bem? Eu sou Leonardo e esse é o 9º vídeo da série Transformando Sonhos em Metas. Você já deu para perceber em todos os nossos vídeos que, diferente talvez de alguns vídeos sobre o tema, onde as pessoas vão te dar informações de como deve ser feito apenas, a minha preocupação também é relacionada à inteligência emocional. Em alguns dos nossos conteúdos, você já deve ter visto de várias pesquisas sobre que os nossos resultados eles dependem apenas 20% do nosso cognitivo, daquilo que nós sabemos, e 80% da nossa capacidade de colocar em prática, e isso diz respeito à inteligência emocional. Na verdade, a grande questão é que para se ter resultados existem certos padrões mentais, existe uma mentalidade específica que me direciona e potencializa todas as minhas características em direção ao resultado que eu quero. Existem várias pesquisas e vários livros sobre esse tema. Por exemplo, eu li o ano passado um livro chamado Bilionários. Nesse livro mostra os padrões mentais das pessoas bilionárias. Hoje existem mais de 2.000 bilionários no mundo. E existe um padrão de pensamento, existe um padrão de sentimento, existe um padrão de comunicação dessas pessoas. Existem segredos internos, interiores das pessoas de sucesso. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Diante de todas as ferramentas que nós já passamos para você, e eu recomendo, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, volta nos meus últimos vídeos e assiste, inclusive alguns eu proponho te disponibilizar de forma gratuita ferramentas de coaching que vão ajudar na sua alta performance. Mas hoje eu quero falar com você sobre modelagem. Modelagem é a arte de você observar as pessoas de sucesso ou as pessoas que têm os resultados que você deseja e copiá-las. Claro que não tirando a sua essência, aquilo que você é de verdade, mas observando o que essas pessoas fazem, quais os comportamentos dessas pessoas para que elas tenham esses resultados. Não é apenas copiar o que elas fazem, mas entender que existe um padrão mental, existe algo dentro delas que as fazem ter esses resultados. E é interessante que em várias pesquisas sobre o tema existem alguns pontos que são congruentes e são iguais entre essas pessoas de sucesso. E eu quero falar com você, poderia falar de vários, mas eu quero falar hoje apenas de um, que é importante já que nós estamos trabalhando a questão interior, a questão da inteligência emocional. É algo chamado fator 10-90. O fator 10-90, ou a regra 10-90, diz respeito ao entendimento de que 10% é o que de verdade acontece comigo. E 90% é o que eu faço com o que acontece comigo, ou as percepções que eu tenho do que acontece comigo. Por exemplo, ficar desempregado é 10%. Agora, que posições, decisões, ações eu vou tomar diante dessa situação são os 90%. Uma crise financeira é 10%. As reações que eu tenho, sejam positivas ou negativas, a visão que eu tenho a respeito disso é os 90%. O que as pessoas dizem a meu respeito é 10%. O que eu ouvi e o que elas falaram é 10%. Agora, como eu vou me sentir? Seja ressignificando isso de uma forma positiva, ou me frustrando ou criando uma autoimagem negativa a meu respeito, esses são os 90%. As pessoas de sucesso, diferente da maioria das pessoas, elas conseguem ressignificar de uma forma positiva, transformando em uma bomba de potencial positivo em relação ao que elas sonham, tudo o que acontece na sua vida. Sejam coisas positivas, que aí é mais fácil, ou coisas negativas. Existe um texto na Bíblia que diz assim, todas as coisas, e quando diz todas, são todas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei, nesse momento
que você está assistindo esse vídeo, em que situação você encontra-se. De repente, você me passa um relatório extremamente negativo de toda a sua realidade. E deixa eu lhe falar uma coisa, tudo isso, o que você está passando, não é todo esse 100%. 10% é real. 90% são coisas que nós criamos, são consciências que nós tomamos e, na maioria das vezes, errôneas em relação à situação. A Bíblia conta uma outra história, e eu me lembrei agora dessa história, de alguns personagens que, ao atravessarem o deserto do Sinai em direção à Terra Prometida, ficaram 40 anos no deserto. E ao chegarem diante da terra, eles vão espiar a terra, e vão 12 homens. Desses 12, 10 vão para a terra e observam e veem que a terra tem gigantes, que a terra tem muralhas, que os inimigos são muito fortes. Era a mesma realidade. E 2 personagens, inclusive os únicos 2 que até hoje são lembrados. Lembre-se, as pessoas que observam a realidade da situação e conseguem trazer um significado positivo são essas que deixam um legado, são essas que são lembradas. Esses 2 personagens viram a mesma realidade, mas eles disseram, gente, subamos com ânimo a terra que Deus nos deu. Porque a terra que Ele nos deu é uma terra próspera e que mana leite e mel. Eles estavam abrindo mão ou fingindo não existir os obstáculos ou os inimigos? Não, mas eles entendiam que a realidade é apenas 10%. 90%, ou seja, a maior parte daquilo que eu preciso para ser bem-sucedido, para viver uma vida extraordinária e para ser capaz de transformar aquilo que eu tenho como sonho em uma meta clara, neurologicamente capaz de ser alcançada, tornar uma realidade, eu preciso entender que 90% depende da forma que eu enxergo essa realidade. Se você for capaz de colocar em prática esses princípios simples, mas que são fundamentais, porque a grande questão é que a maioria das pessoas procuram treinamentos e cursos e fazem cursos e mais cursos e fazem uma verdadeira obesidade intelectual. O que é isso? Aprendem muita coisa que na verdade não aprendem porque não conseguem colocar em prática. Mas se você entender que isso se desenvolve internamente, são padrões mentais, isso diz respeito à inteligência emocional, você vai perceber que você vai ser muito mais assertivo nos seus resultados. E eu me coloco à disposição, fala comigo aqui no direct, manda uma mensagem para mim, como eu posso te ajudar? Para que você possa realmente ter esses resultados que você precisa. Existem várias ferramentas de coaching disponíveis e eu me coloco à sua disposição. Eu quero ser o seu coach. Que Deus te abençoe, um beijo no coração, um abraço.